tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 49 da disciplina de Geografia para o 5º ano. Hoje a gente vai começar a abordar sobre eventos climáticos, eventos que ocorrem no ambiente devido aí ao clima. E hoje, em específico, a gente vai discutir sobre as enchentes. Então, os objetivos dessa aula são compreender o que são eventos climáticos e as consequências, analisar a ocorrência de eventos climáticos, refletir acerca das causas dos eventos climáticos, definir enchente analisando as suas causas, consequências, locais afetados e como a humanidade pode agir para evitar as enchentes. Então, para essa aula, utilizem o caderno de geografia, a caneta, façam anotações de questões pertinentes. Utilizem também, se for necessário, o lápis e a borracha. Galerinha, então o que são eventos climáticos? Os eventos climáticos são acontecimentos da reação da natureza, dos quais prejudicam a humanidade e a própria natureza em si, causando o que a gente chama de desastre natural, ou seja, eles acontecem por força da natureza. Os eventos climáticos, eles podem ter causas naturais, tá? O natural da natureza gerar aquilo, mas geralmente a problemática, né, os eventos climáticos, eles ocorrem devido às más ações da humanidade, tá? Então aqui, por exemplo, o que a gente observa, né? Nós temos diversos animais que vivem numa região gelada e essas geleiras, elas estão derretendo. Que evento climático que está acontecendo aqui? Aquecimento global, tá? Então, ao invés de se manter a geleira, o planeta está aquecendo e essas geleiras estão derretendo. Logo, essa população de bichos aqui acaba sofrendo as consequências, porque o habitat deles é assim um local gelado. Imagine se essa questão do aquecimento global cada vez for mais predominante, né? Digamos que a cada, sei lá, tantos anos o planeta aqueça ali em 1 grau Celsius a mais, né, a média do planeta. Vai chegar um momento em que essas espécies elas vão ser extintas porque elas não conseguem se adaptar a outro habitat. Nós, seres humanos, a gente consegue se adaptar a diversos habitats, certo? A gente consegue, porque a gente tem suprimento, a gente tem vestimentas, a gente tem toda uma tecnologia para suprir isso. Então, a gente pode ir para a Antártida tranquilamente, a gente pode ir para o deserto, tá? Mas esses animais não. Então, os eventos climáticos, eles vão prejudicar a humanidade, mas também acabam prejudicando aí a natureza, né? A natureza, quando eu digo, são os vegetais e os animais. A ocorrência dos eventos climáticos. Então, quando ocorrem, eles podem trazer consequências bem catastróficas aqui para o ser humano. E por mais que a tecnologia seja avançada, né, o ser humano ele se sente muito, como eu vou dizer, muito tranquilo em questões de eventos climáticos, porque eu moro num lugar tal, eu tenho dinheiro, tenho tecnologia para me amparar. Mas quando a gente fala sobre natureza, mãe natureza, esses desastres, eles às vezes a gente nem consegue prever, tá? E não consegue reverter também, tá? Chegando aí algumas pessoas até a falecerem. Esses eventos, né, esses fenômenos naturais, eles representam a mudança do ciclo da Terra. O que acontece? Nos tempos atuais, essas ocorrências, elas vêm aumentando de forma significativa. Muito se dá pela ação da humanidade, nem tudo, mas muito se dá. Um exemplo que a gente já trabalhou, indústria, né? Indústria, ela produz muito, né? Algo imprescindível para a economia global, mas gera gases poluentes, tá? Gerando gases poluentes, vão estar aquecendo o planeta, vão estar facilitando aí, por exemplo, a ocorrência de algum evento climático. Galera que não quer cuidar na questão do lixo, né? Não vou levar o lixo na lixeira, né? A pessoa não tem capacidade de segurar o lixo na sua mão e levar até a lixeira e joga o lixo na rua.
que vai acontecer? Vai estar entupindo o bueiro, vai estar ocasionando enchentes, tá? Então são ações que são tão simples de serem feitas, mas para a humanidade, que são os animais racionais, ainda a ficha não caiu, né, para algumas pessoas. Desequilíbrio da natureza. Muitos desastres eles têm ocorrido porque o planeta Terra está sofrendo cada vez mais com o aquecimento global, com o efeito estufa, tá? Resultado aí do aumento dos desastres naturais ocasionados pelo desequilíbrio da natureza. Então, assim, o que acontece? A natureza, ela tem um equilíbrio, tá? E toda essa provocação que a humanidade faz acaba trazendo consequências e ela está se desequilibrando, ela não está conseguindo mais agir do modo como deveria, né? O modo natural, o modo simples. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns problemas em relação a alguns desastres naturais. Aqui eu não envolvi pessoas, mas vocês sabem que afetam pessoas e animais e vegetais, enfim. No primeiro, o que a gente observa? A seca. É um solo que, obviamente, não vai conseguir gerar vegetais, não vai conseguir ser utilizado por seres humanos, por animais, enfim. Então, temos o problema da seca. Por que ela ocorre? Devido à escassez de chuva, tá? Inclusive, quando trabalhamos sobre clima, vimos que regiões desérticas, a seca é bem comum. Temos um outro fenômeno aqui que se chama maré vermelha. Talvez vocês já tenham ouvido falar. A maré vermelha, ela ocorre quando há uma proliferação, na verdade, surgimento de um modo muito grande de algas tóxicas lá no oceano. As algas, elas são plantas oceânicas, tá? São plantas que ficam lá nas profundezas do mar. E quando há um aumento significativo dessas algas, elas já são tóxicas. Quando elas aumentam muito, o que acontece? Elas acabam mudando a coloração do mar, né? E daí fica esse mar assim vermelho, que a gente chama de maré vermelha. E aqui embaixo a gente tem o quê? A enchente, que é a temática que a gente vai trabalhar hoje, tá? A enchente, né, ocorre pela grande quantidade de chuva, de água, e essa água não tem muito para onde ir, tá? E acaba causando muitos desastres. Então, notem, quando a gente fala de desequilíbrio da natureza, o que acontece? Aqui a gente tem a seca, a falta de chuva, enquanto que aqui tem o excesso de chuva. O equilíbrio seria o quê? Nenhum nem outro. A gente ter uma quantidade de chuva razoável, porque a gente precisa da chuva, mas que não chegue ao ponto de ocasionar enchente e também que não seja uma quantidade tão pequena que torne o nosso ambiente seco, né? O que torne a seca. A gente vai falar sobre as enchentes agora. As enchentes, elas podem acontecer tanto por causas naturais quanto por ações da humanidade. Um exemplo de enchente por causa natural é a elevação do leito dos rios em períodos de grande intensidade de chuvas. Então, em períodos que chove muito, né, a chuva é importante, é claro, mas quando chove muito e o leito do rio, né, essa superfície do rio, ela eleva muito, pode desencadear aí a enchente. Já as causas, né, provocadas pelo ser humano podem ser acumulação de lixo. Lembra que eu falei? A galera joga lixo no chão, esse lixo vai indo, vai chegar num bueiro, vai querer ficar no bueiro, vai dar enchente, a água não vai conseguir passar pelo bueiro, vai trancar ali e aí chove muito e vai começar o aumento aí da água, ocasionando a enchente. As enchentes nas cidades. As enchentes nos centros urbanos podem acontecer de modo bem repentino, sendo que muitas pessoas não conseguem realmente escapar das águas. Tá, quando ocorre, a gente vê na televisão como é uma situação complicada, as pessoas acabam tendo que abandonar os seus carros nas ruas, por exemplo, porque elas têm um grande risco de serem levadas pela enxurrada, né? Então é uma água que vem de um modo bastante forte, uma água que não para, e as pessoas acabam sofrendo muito com isso. Inclusive,
animais, né? Pensa, a enchente já chegou a um ponto alto, né? Quantos cachorro, gato, às vezes que estão na rua, acabam, né, falecendo porque não conseguem sair dessa situação. A pavimentação das ruas é algo bem interessante para conversar quando a gente trabalha sobre enchente. E o que acontece? A água ela precisa escorrer para algum local, tá? Vai chover, ela precisa ter uma penetração. Então, o que pode acontecer também nas enchentes é a pavimentação de asfaltos impermeáveis, ou seja, que a água não consegue adentrar nesse asfalto, fazendo que a água, obviamente, não penetre e o local fica alagado. O que acontece aqui? Imagina que essa minha mesa ela seja totalmente, né, tem um fechamento. Se eu jogar água, o que vai acontecer aqui? Ele não vai penetrar, tá? E vai crescer. Aqui, no caso, escorreria, porque não é uma superfície, né? Não está exatamente no chão. Mas se fosse totalmente fechado, ela iria ficar estagnada aqui, né? Não iria penetrar. O ideal, quando a gente tem uma pavimentação de rua, é que a gente tenha, além da pavimentação, é claro que a gente precisa do asfalto, mas a gente também intercale com áreas verdes. Porque aí o que vai acontecer? Vai chover, a água não vai penetrar no asfalto. Mas próximo ali, essa água vai começar a escorrer e vai ter uma área verde. Na área verde ela vai conseguir penetrar, ela vai penetrar na terra, tá? Então por isso essa intercalação de rua pavimentada com área florestal, área verde, é bastante interessante para estar evitando aí a enchente. Não é que é 100%, não, então nunca vai acontecer enchente em tal lugar por conta disso. Não é isso, mas evita bastante. Outro problema que acontece por conta das enchentes, o deslizamento de terra, tá? Então, o que acontece? A água vem com muita força e acaba fazendo com que terras sejam deslizadas. Pessoas que vivem nessas áreas, né, como a gente vê aqui na imagem, nessas áreas de risco, tá? Elas sofrem muito com isso porque elas perdem tudo. Elas têm a casa dela, um deslizamento de terra, derruba a casa, derruba tudo e elas acabam perdendo tudo. Então é uma situação bem que exige-se bastante cuidado. Então, em caso de aviso de enchente, que se prevê enchente, essas pessoas são retiradas desses locais para que elas mesmas não sofram as consequências. Uma outra questão da enchente, que não é tão conhecida, mas é bem importante ressaltar, é a questão de doença. Sabia que a enchente pode causar doença? E a doença não é uma friagem, uma infecção urinária aqui devido a esse contato extremo com a água. É uma doença chamada leptospirose. O que acontece nessa doença? Nós temos diversos animais que podem estar trazendo doenças para a gente. Um deles é o rato. O rato, ele urina em diversos locais. Tá? Ele pode carregar com ele uma doença, né, a leptospirose. Quando ocorre a enchente, a urina dele está ali. Quando ocorre a enchente, as pessoas estão andando, estão tentando sair e tudo mais, as pessoas têm contato com essa urina que vai estar misturada com a água e podem desencadear aí a leptospirose. Tá? Então, existem diversos perigos relacionados às enchentes, como a proliferação de doenças, entre elas a própria dengue também, né? A dengue é esse acúmulo de água que a gente tem que ter muito cuidado, não deixar água acumulada para que o mosquito da dengue não venha. Além disso, a leptospirose é um outro grande risco ao qual a doença infecciosa causada pelo contato com determinadas bactérias, sendo que essas são comumente encontradas na urina dos ratos, vão sendo arrastadas junto com as águas das enchentes. Então, a leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores, principalmente por ocasião das enchentes. Como que eu previno a leptospirose? Evitar o acúmulo de lixo, que daí já evita a enchente. Obras de saneamento básico, evitar o contato com a água ou a lama de enchentes. Controle de roedores. Desinfetar reservatórios de água com água sanitária, tá? Que vai estar matando ali
a doença. Então, assim, são medidas bastante simples que podem estar sendo feitas, principalmente em regiões que sofrem com as enchentes. Às vezes, outra questão importante, às vezes as pessoas querem, eu quero, né, a enchente, tá? A pessoa fica para lá e para cá, tentando resolver coisa. Tem que tomar bastante cuidado, porque pode se contaminar. É muito fácil se contaminar, ficar nesse contato ali. E quais são os sintomas, né? Os sintomas são sintomas bem comuns, então a pessoa que passou por esse momento e se ter esses sintomas tem que ir ao médico. Febre, dor de cabeça, dor pelo corpo, principalmente na panturrilha, nessa parte, né, mais inferior ali da perna. Problema social. As enchentes, elas são um grande problema para o meio ambiente também, né? Mais social, inclusive. De modo que atingem populações e afetam a qualidade de vida das pessoas, justamente porque as pessoas perdem, às vezes, muitas coisas. E, às vezes, são pessoas, né? Muitas vezes são pessoas que já têm uma renda menor, uma qualidade de vida menor e são atingidas pelas enchentes, então o pouco que elas já tinham, ainda elas acabam perdendo, tá? Então, pessoas que vivem em locais de risco, intervindo nos locais com maiores probabilidades de enchentes, é que será possível acabar com essa problemática que atinge muitas pessoas no Brasil. A enchente em si é mais complexo acabar, mas a questão é buscar a qualidade de vida das pessoas para que menos pessoas vivam nessas regiões em que podem ser atingidas pelas enchentes. Quando a gente fala de causa natural, que é esse aumento significativo do leito do rio, como prevenir desse modo seria não ficando tão próximo, né? Não construindo moradias próximos aos rios, né? A enchente pode acontecer, mas não vai estar atingindo aí a sua moradia. Então, agora vocês concluíram essa lição, nesse momento vocês vão realizar aí as tarefas sugeridas a vocês. Até a próxima e bons estudos!